Olá, seja bem-vindo a mais um podcast. Aqui é Júlio Santos, especialista em educação financeira. Estamos aqui de volta para mais um bate-papo sobre educação financeira e mais um tema que eu quero incluir no seu rol de conhecimentos ou pelo menos de reflexões. Aí hoje o assunto vai ser até um pouquinho longo. Tenho pensado aí sobre a situação do país, do mundo, algumas notícias que têm surgido. Eu quero falar então sobre a importância da educação financeira na educação básica. Na educação, vamos dizer assim, talvez você fale, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Eu tenho certeza que você vai entender o quanto isso é importante, o quanto isso já deveria estar de maneira maciça implantado na educação do Brasil, e o quanto isso iria beneficiar a sociedade. Mas eu quero trazer, organizei aqui até um roteirinho, hoje é importante para ter uma sequência, para você pensar e refletir, tá bom? Por quê? Nós estamos numa sociedade onde o dinheiro está presente em praticamente em todas as nossas atividades. Seja direto ou indiretamente. Você apertou o botão da luz ali, mesmo que seja uma criança, existe dinheiro envolvido, certo? Tudo que nós fazemos tem dinheiro na parada. Então é importante, é algo que, está presente. Eu estava lembrando aqui, quantas vezes a gente esteve na escola e perguntava, para que eu vou aprender isso, né? Certamente, muitas vezes lá adiante a gente aplica um pouco aqui, um pouco ali, mas lidar com dinheiro é algo que você aprende desde pequeno e vai até os seus 90 anos. Então só aqui já começa a gerar uma reflexão, porque as pessoas, o que eu tenho notado também, as pessoas pensam que lidar com dinheiro é um aprendizado natural ou é uma competência inata, você já nasce com a competência ou não. E por isso que a educação financeira tem que ser ensinada, certo? Quem domina a educação financeira tem muito mais qualidade de vida por muito mais tempo e tem um bem-estar tremendo em todas as áreas. E um ambiente onde esse conhecimento pode ser disseminado é onde? É na escola. E aqui eu falo escola de educação básica, escola de ensino técnico, escola de ensino superior, escola de ensino livre, ONG, escola de complemento escolar, instituição social. Quanto mais cedo e de maneira mais correta, isso aqui é muito importante também, quanto mais cedo e de maneira mais correta, porque existem educações financeiras para todo tipo de freguês. Então, quanto mais cedo uma pessoa aprender a gerenciar o dinheiro, lidar com o dinheiro, administrar, gastar, compartilhar, não só seu dinheiro, mas seus recursos materiais, seu tempo, suas emoções, seus valores, essa pessoa vai ter melhores condições de proporcionar uma sociedade mais próxima daqui para diante. Então é sobre isso que a gente vai falar. E aí eu quero te motivar a ir em alguma instituição com a qual você tem qualquer tipo de relação para motivá-los, né? E aqui eu não estou querendo vender nada, você vai entender e eu creio que você vai falar, puxa vida, alguém poderia realmente intensificar essa bandeira, tá? Que não tem nenhum viés comercial não, eu quero que você acompanhe e você entenda. Então você pode ser um pai, um avô, um filho, um aluno, um diretor, um coordenador, um patrocinador, e aí vai. Aí eu vou dividir aqui, eu vou distribuir sobre alguns tópicos. Em algum momento eu vou falar qual que é a minha trajetória na educação, como professor, e a minha trajetória na educação financeira. Mas antes disso, eu vou falar sobre o contexto social e econômico do Brasil, isso é muito importante. Vou falar também sobre para quem é essa educação financeira em instituições de ensino, e você vai ficar muito surpreso nessa questão. Vou te falar dos resultados que serão obtidos, porque,
Esses dias um rapaz falou assim, não, você deve fazer uma certificação mesmo que não seja para usar, só para pendurar na parede. Eu não acredito nesse tipo de educação, para qualquer coisa. Eu acredito numa educação que transforme e que seja útil para a nossa vida. Portanto, ela tem que gerar resultado. E eu vou mostrar para vocês o quanto a educação financeira tem resultados, não só na vida financeira das pessoas. Daí eu vou falar, e aí você vai poder ensinar ou projetar e assim por diante, como um bom projeto de educação financeira ele vai funcionar numa escola. Porque não é, vamos lá implantar, tá bom? Então vamos lá, vai. Deixa eu falar rapidamente sobre mim, você já conhece, mas eu quero falar do ponto de vista, como eu disse, do meio educacional. Então, eu sou formado em Linguística pela Universidade de São Paulo, sou um professor de língua portuguesa, eu dei aula na rede pública na periferia, dei aula em escola particular, escola, né, de alunos de alto poder aquisitivo, e depois que a educação financeira chegou na minha vida, houve uma guinada tremenda e eu também continuei no meio educacional, validando isso, estudando, analisando, aplicando, ensinando, fundamento, princípio, conceito, ferramenta, orientações, porque eu tenho essa questão da educação. E aí, também como diretor da consultoria financeira Júlio Santos, onde nós temos nossos projetos específicos, não só fazendo as consultorias, os programas para empresas, quantos programas eu fiz em empresas para funcionários de empresas, seja para individual, atendi casais das empresas, famílias. Eu criei um método próprio, baseado na prática, e eu mostro nas minhas capacitações a importância de você distinguir essa educação financeira. Escrevi alguns livros, o próprio Educação Financeira para Pais e Filhos, que foi o primeiro, depois a Harmonia Financeira para Casais, Princípios Bíblicos da Educação Financeira. Agora estou escrevendo um e-book 10 motivos para investir em educação financeira. Tem um outro lá, 11 erros no uso do cartão de crédito que impede a sua independência financeira. Tem um leque muito grande, não só de livros e de artigos que eu tenho publicado, porque a gente respira a educação financeira. As metodologias foram criadas para crianças, para jovens, para empresas, para casais. Lá atrás, logo na minha entrada na educação financeira, eu não só criei, como coordenei um projeto pioneiro de criação da primeira coleção de educação básica de educação financeira, certo? Começou comigo pela minha experiência nesse mercado educacional. Lá nós contratamos uma equipe multidisciplinar de professores de diversas áreas e com muito estudo e pesquisa, a gente contribuiu para que algumas escolas já começassem a oferecer esse conteúdo lá nos anos 2009 e 2010. Ao mesmo tempo que a gente criou e implantou na escola, a gente capacitou dezenas de professores, fizemos acompanhamento com os pais, todo o processo de execução e de reavaliação do projeto. E isso deu bastante conhecimento, né, de maneira prática. Não é um estudo acadêmico sobre a importância da educação financeira na instituição de ensino. Não é isso que eu quero te falar. Eu também coordenei e fui docente da primeira pós-graduação em Educação e Coaching Financeiro, também lançada em 2010. Então veja só, eu comecei na educação básica, desde a educação infantil e fui até a pós-graduação. Também com vários professores especialistas de diversas áreas, eu pude criar o programa, o conteúdo programático dessa pós-graduação, selecionar professores, capacitar. Eu fui docente de algumas disciplinas. E aí os alunos eram alunos de diversas áreas que se matricularam, vinham de diversas áreas do país, advogados, educadores, empresários, funcionários de corporações. Então é uma vasta experiência. Então o que eu estou te dizendo aqui é o que eu quero me apresentar no sentido de que é alguém que tem pelo menos um aprofundamento nesse tema, tá? E aí você poderia me perguntar, puxa Júlio, então você deve ter uma formação na área de finanças, né? Talvez seja um economista também. Não, as pessoas me perguntam isso e eu sou muito enfático. Minha formação inicial é linguística. Eu sempre sonhei em ser um professor de língua portuguesa, estudioso da língua, imaginei ser um pesquisador, estudar no exterior, numa pós-graduação na área de linguística, e a vida acabou me arrumando
me direcionando para outras áreas. Depois eu trabalhei muito em sistemas de ensino, trabalhei em áreas comerciais, também antes, né, de me formar, trabalhei em instituições como Banco Itaú, Credicar, Estadão, corporações. Então isso deu como é que fala? Uma visão muito ampla do processo educacional. Tá? Então, essas corporações me ensinaram muito. Agora tem um detalhe, até o momento ali, 2008, mesmo tendo aula já, dado aula no Etapa, dado aula no colégio, vários colégios no estado de São Paulo, trabalhado em corporações como Itaú, Credicar, eu era um analfabeto financeiro. Então, isso é muito importante também. Eu vivenciei todas as mazelas do analfabetismo financeiro. E aí, mesmo, né, com aqueles rendimentos bons, aqueles cargos também importantes, todo aquele status de profissional com um bom currículo acadêmico e bons salários, mas eu sofria muito e me sentia, assim, falando português claro, um verdadeiro fracasso na minha vida. Isso me deu depressão, me deu um monte de problema, causou questões familiares, divórcio, distanciamento dos filhos, um verdadeiro caos. Mas eu sabia, é claro que quando a gente tem problemas não é uma única coisa, as coisas vão se ajuntando. Eu tinha problemas emocionais, também tinha alguns problemas de ordem espiritual, tinha uma série de questões, mas eu sabia que a questão financeira era, vamos dizer assim, o meu calcanhar de Aquiles. Era um ponto que eu sabia que tinha algo. Eu falei, cara, entrava muito dinheiro na minha mão. Eu lembro uma época, eu trabalhei no Estadão como entregador de jornal, isso logo que eu me casei com 23 anos, e eu entregava jornal, mas ao menos isso, né, faz o quê? Já faz 30 anos, tempo que o Estadão, lembra do jornal O Estado de São Paulo, era aquela grossura imensa. Então no domingo os cadernos do jornal eram entregues em 2 viagens nas bancas de jornal. E eu ganhava muito bem, porque a gente tinha o salário do Estadão, mas eu terceirizava a perua, eu alugava a perua para o Estadão. Então eu tinha 2 salários, vamos dizer assim. A renda como pessoa jurídica, que alugava a perua para fazer o transporte, e o funcionário do Estadão. Eu ia no antigo Banco Nacional receber meu salário. Naquela época eles me davam um bolo de dinheiro, literalmente bolo de dinheiro, sabe? Tudo no elástico ali, era muito dinheiro. E aquilo me frustrava muito. Falei, como é que um cara, né, abençoado, com bons empregos, ganhando muito, eu sempre estava com um problema financeiro e uma série de outras questões. E eu me questionava muito. Então eu decidi buscar, né? E eu realmente, quando eu bati de frente com a educação financeira, ela me impactou tremendamente. Por isso que eu falo aos 4 cantos da terra a importância deste conhecimento. Todos os conhecimentos são importantes, eu quero que você entenda isso. Eu não estou desprestigiando nenhum outro conhecimento, mas eu quero dizer que educação financeira também é mais um conhecimento extremamente importante. Independente das pessoas, cada um tem os seus pontos que devem uma melhor atenção. Tem muitas pessoas que deveriam dar atenção ao ponto educação financeira. Então os impactos foram muito positivos, transformadores na minha vida. E com o meu perfil de educador, né, eu comecei, como eu disse, a estudar, desenvolver, criei as palestras. No início as palestras eram quase como depoimento, mas as pessoas foram se identificando. Eu tinha um olhar crítico também, porque eu comecei a perceber que havia muito charlatanismo, né, muito oportunismo de alguns profissionais. E aí eu comecei a me envolver em diversos projetos de educação financeira. Eu, aos pouquinhos fui envolvendo. Durante o tempo eu trabalhei paralelamente em outras atividades, como representante comercial, em uma indústria de pães, como professor de português, em um determinado momento, em outras atividades. Mas quando você realmente identifica algo que te faz feliz, te realiza, parece que aquilo penetra no seu sangue. E eu eu buscava, sinceramente eu não sabia, mas eu buscava ter a oportunidade de me dedicar à educação financeira. E hoje eu posso fazer isso, eu fico muito feliz. Tá? Bom, rapidamente,
Com o tempo surgiu a ESEF. A ideia da ESEF, depois de tanta experiência, criando tantos materiais, projetos, fazendo tantas palestras para o Brasil afora. Hoje eu formo alunos no exterior. Você queria criar a ESEF, que é uma escola de educação financeira, e onde a gente pudesse dar realmente uma formação que não fosse só baseada no economês, baseada no financismo. A gente vê aqui como as pessoas têm uma visão muito voltada, elas pensam que educação financeira é isso. Tá? Então, comecei a fazer as consultorias pessoal, familiar, a ESEF gerou a metodologia, depois vieram os empresários, fui criando também a metodologia de gestão financeira empresarial, e a ESEF foi se consolidando. Criamos o programa de educação financeira para empresa, onde eu já cheguei a entender a empresa, onde a gente envolveu 400 funcionários e a transformação foi enorme para essa continuidade do nosso trabalho. Tá bom? E aí nós criamos o programa de educação financeira nas instituições de ensino, exatamente por todo esse conhecimento que eu tenho. Você vai ouvir aqui as possibilidades que o seu filho, se for o caso, que você como aluno, ou você que está numa empresa e quer estimular isso, ou se você for parte de uma escola. Tá? Bom, para isso eu quero falar dos contextos. Por quê? Será que educação financeira é mais um modismo? Será que eu estou sendo oportunista de sugerir essa disciplina porque eu sou educador financeiro? Será que é isso? Então vamos falar de alguns aspectos contextuais da sociedade brasileira. E o primeiro eu quero falar do analfabetismo financeiro. Nós temos uma sociedade que tem pouquíssima educação financeira. Eu me lembro de um comentário da Renata Lopretti, a âncora do Jornal da Globo, ela dizendo, em uma edição lá do jornal, que ela estava num evento com profissionais do Banco Central, e eles disseram lá, abre aspas, a educação financeira do brasileiro é pior que a educação formal, fecha aspas. Então você que é educador sabe o que é uma educação formal deficiente. Nós sabemos como o Brasil sempre está lá na rabeira, na classificação de exames como PISA, avaliações internacionais. O brasileiro não se comunica bem, não faz cálculo bem, não domina os conceitos das ciências bem. E aí tem uma série de problemas da sociedade que nós sabemos. Tá? Mas o que eu vejo é que os funcionários lá do Banco Central, aqueles técnicos, eles têm toda a razão. Porque eu vejo no dia a dia pessoas até com uma boa educação formal, com faculdade, pós-graduação, doutorado, pessoas que ganham muito bem e elas cometem erros terríveis na sua vida financeira que compromete a vida pessoal, a vida familiar, a vida profissional, a vida empresarial, a vida social, a vida espiritual. Então eles têm toda a razão. É que a sociedade não tem dado muita atenção para isso. Bom, vamos lá. Somado a esse analfabetismo financeiro, ou seja, na verdade não é nem somado, é consequência, nós temos famílias endividadas. Esse é o resultado do analfabetismo financeiro. Nós temos um alto número de famílias endividadas. Na família eu tenho o pai endividado, o filho endividado, o cônjuge endividado. Em 2020, lá por volta de janeiro, surgiu uma pesquisa que dizia que mais de 65 milhões de brasileiros estavam negativados nos órgãos de proteção ao crédito. Veja só, 65 milhões negativados. Agora some aí os endividados, ou seja, aquela pessoa que não está negativada. Soma também aquele que não está endividado, mas também não tem um centavo guardado. Isso é um retrato de uma nação sem educação financeira. E isso afeta a qualidade de vida, afeta o relacionamento, a produtividade, a criatividade, o resultado das instituições e corporações, leva a algumas mazelas. Daqui a pouco eu vou falar de outro tópico importante em relação a isso. Outra coisa, nós temos cônjuges, casais e até pais com filhos, filhos com pais, com relacionamentos desgastados, fruto dessa falta de habilidade de lidar com o dinheiro e com as dívidas. Porque isso causa estresse, ansiedade, nervosismo, insônia, desmotivação. Quantas consultorias eu fiz para pessoas que ajudaram parentes e se endividaram tremendamente
e aí foram enredadas num contexto de manipulação. São histórias assim, né, as mais inacreditáveis possíveis. A questão da violência financeira com os idosos, com os aposentados. Isso gera muito desgaste e gera tristeza, gera depressão, gera discórdia. Porque acaba o analfabetismo financeiro, ele respinga no relacionamento. Em relação a casais, não só consultor financeiro como eu, mas advogados, psicólogos, líderes religiosos, eles confirmam que problemas financeiros comprometem muito a saúde dos relacionamentos, e muitos deles são levados à dissolução. Tem uns que não são dissolutos, diluídos, né, desfeitos, mas imagine você viver com uma pessoa 10, 20, 30, 60 anos com um problema financeiro. Será que é isso que você merece? Será que é isso que a sociedade merece? Então veja só, eu estou colocando aqui, já coloquei 2 elementos. Mas vamos lá, vamos acrescentar mais um. O envelhecimento da população. Certamente você já pensou nisso, já tem ouvido falar disso. A coisa está ficando feia. Nós falamos de pessoas sem educação financeira, endividadas, com relacionamentos em crise, e para ajudar, a população envelhece sem nenhum preparo para viver a terceira idade, com uma certa tranquilidade. E aí lá vão elas depender de filho, do governo, de assistência social. Em algumas situações acontece o contrário, que também é ruim. Pessoas que envelhecem, conseguem até uma boa aposentadoria, mas ele precisa bancar o filho, o cônjuge, os netos, porque os filhos não têm educação financeira. Olha só o problema cruzado que nós temos aí. Então, essas consequências do envelhecimento, mais o analfabetismo financeiro, eles podem causar efeitos sociais negativos muito graves nas próximas décadas. Agora, temos mais um, e que talvez você pense que não tem a ver com você, mas tem a ver com todo mundo, que são os altos índices de fechamento de empresas. Isso tem a ver mesmo que você não seja empresário, porque muitas pessoas não são empresárias, mas elas são funcionárias das empresas. Se a empresa fechou, ela fica sem emprego, então isso atinge todo mundo. Uma economia pujante, com muitas empresas abrindo, vai o quê? Vai gerar mais emprego. Empresas abrindo, empresa saudável, vai gerar investimento. Uma coisa leva a outra. Certo? Então, esse outro problema, ele afeta toda a sociedade. Você ouve o Sebrae falar, não, a cada 5 anos, não sei quantos % de empresas fecham. Esses números são muito questionáveis, porque cada um apresenta um percentual. Eu sei que muitas empresas fecham. Agora, tem muitas empresas que não fecham, mas elas sobrevivem. Sabe aquela forma vegetativa da empresa? Ela fatura para pagar as contas e não cresce também? Isso não é bom. Eu sei que muitos fatores contribuem para esse problema. Carga tributária, altos níveis de competição, mão de obra cara, burocracia. Nós sabemos tudo disso. Mas existe um fator que ele não é considerado. Empresários que têm educação financeira tendem a ter menos problemas em suas empresas. Por quê? Porque eles têm uma capacidade de gestão financeira melhor e eles cometem menos erros financeiros. Então, olha o benefício que a educação tem, porque essas crianças e jovens e adultos tendem também a se transformar, ou às vezes funcionário de uma empresa na área financeira, na área de gestão, ou líder de recursos humanos, ou qualquer área, ele pode contribuir, ou pode ser um empresário em si. Ou mesmo hoje, a área pública ela é uma corporação que tem que ser gerenciada. Veja só. Aliás, e entrando, falando de funcionários públicos, existe uma outra questão, que são altos índices de corrupção, que você sabe, isso é um absurdo. Tá, a educação financeira vai resolver? Não, mas ela vai ajudar. Ela tem um impacto pelos seus preceitos. Porque a falta de educação financeira, ela contribui para a corrupção. Claro que gente corrupta vai haver em todo mundo, sempre houve, desde os primórdios. Certo? Mas eu posso segurar. Com técnica, com processo, com uma proposta de longo prazo, isso vai melhorar bastante e vai ajudar. Então, nós sabemos que até nas nações desenvolvidas existe a corrupção. Mas aqui é algo realmente a se pensar.
Porque você já ouviu aquele ditado popular, né? A ocasião faz o ladrão. Então, há pessoas que têm bons valores, né? Elas são honestas, mas elas acabam ali mordendo a isca em um determinado momento da sua vida, quando surge de um lado a oportunidade e de outro o problema financeiro, elas acabam, né, incorrendo em atos ilícitos, né? E isso gera um câncer. Devemos entender também que corrupção é algo mais amplo do que o que está naquelas matérias jornalísticas. Não, é só político, pessoa influente, grandes empresários. Não. Muitas vezes a corrupção está embaixo do nosso nariz, do lado de casa ou dentro da nossa casa. É quase imperceptível. E te garanto, quando nós tivermos, hoje nós temos, 80% de analfabetos financeiros e 20% de pessoas educadas financeiramente. Eu estou sendo muito generoso. Se a gente inverter essa proporção, certamente, eu não vou fazer agora uma explanação sobre isso, mas eu posso mostrar o quanto a educação financeira tem esse poder. Mas vamos lá, existe mais um outro elemento que também é importante. São os bancos campeões de reclamações nos órgãos de proteção ao consumidor. Então, é uma coisa pequena? Não, é uma coisa grande, porque isso aqui tem vários elementos. E um deles é a falta de educação financeira da população. Isso gera um alto nível de endividamento e gera um enriquecimento dos bancos. É uma riqueza não produtiva, é uma riqueza baseada na financiarização da economia, onde as pessoas são estimuladas a pegar um crédito sobre outro crédito, sobre outro crédito, sobre outro crédito. E aí elas ficam perdidas. E daí depois cria-se o feirão limpa-nome, que é outra falácia. Então tudo isso se deve à falta de educação financeira do brasileiro. O banco ele tem que receber juros, ele tem que cobrar taxa, é uma instituição importante. Tudo isso. Mas quantas vezes as pessoas compram um gato por lebre no banco? E às vezes não por enganação, mas por omissão do banco, quando ele não disse uma informação que ele deveria dar. E assim vai. Então quem tem educação financeira consegue se proteger melhor dessas estratégias. Agora o analfabeto financeiro é facilmente enredado, informações incompletas, distorcidas. Inocência, é aquela questão da pessoa lá, ele ganha R$1.000 por mês. Daí o banco fala, a empresa deposita o dinheiro no banco, lá na agência, e a pessoa simples, na sua simplicidade, ela vai lá, poxa, disponível R$2.000, 1.000 do seu salário mais 1.000 de um limite de crédito que ele nem pediu. Ele começa a gastar. Isso é uma realidade. Vamos parar de fazer vista grossa para isso. Então eu não quero demonizar o banco, estou falando de educação financeira. Educação financeira vai forçar a uma regulação do sistema, uma regulação natural. Porque, existem vários fatores sobre educação financeira, a questão dos interesses do governo, das grandes instituições, do poder das grandes instituições. Porque na hora de ficar devendo, coitadinho, ele se mata para pagar as contas. Aí o próprio banco ele deve bilhões para o governo e ele é perdoado. Certo? Então, volto a dizer, o banco, como qualquer outra organização, corporação, é importante, mas a educação financeira vai melhorar a situação. Certo. Agora vamos lá. Mas para quem que é essa educação financeira? Você pode me perguntar. Aqui eu quero dividir em 2 tópicos. Primeiro, para que tipo de pessoa? Eu quero te dizer, se você imagina que um projeto de educação financeira em instituições de ensino, ele tem como foco principal o aluno, você está com uma ideia muito limitada do potencial que esse tema tem. É evidente que só de atingir os alunos, considerando que seja um projeto sério, de longo prazo, desenvolvido com fundamentos consolidados, com métodos adequados, isso vai contribuir muito para que essa criança, esse jovem, tenha um futuro financeiro muito mais saudável. Mais do que a educação financeira proporcionar a esse aluno bem-estar, ela vai melhorar tudo. Eu lembro, vou citar aqui para você uma frase do Billy Graham, que ela é um pequeno texto poderoso e que resume o poder da educação financeira. O Billy Graham, em um determinado momento, ele falou o seguinte: se uma pessoa aprende a lidar com dinheiro, isso certamente vai ajudá-la a melhorar quase todas as outras áreas da sua vida. Olha isso. E quando eu vi essa frase, já faz aqui uns 6, 7 anos,
e eu já tinha sido impactado pela educação financeira, falei, meu Deus, ele fala o que aconteceu comigo, porque quando eu aprendi a lidar com o dinheiro, isso impactou todas as áreas da minha vida. Hoje eu nunca fui tão produtivo, tão criativo, melhorou muito as minhas emoções, meu autocontrole, eu tenho muita coisa a melhorar, a me aperfeiçoar. Então, essa consciência também me deu essa capacidade, porque você é mais consciente das suas limitações, melhorou minha vida financeira, melhorou meus relacionamentos, resgatei um monte de coisa, me curei da depressão. Então, ou seja, saúde física, mental, emocional, espiritual, social. Então, essa frase do Billy Graham é poderosa. Só um detalhezinho, se você não conhece Billy Graham, ele foi um dos maiores pregadores da humanidade no século passado, 20, morreu agora recentemente. Dizem que ele impactou mais de 2 bilhões de pessoas. Ele converteu para o cristianismo mais de 2 milhões de pessoas. Então, é uma pessoa muito influente, uma pessoa que lidava com pessoas no dia a dia e, como eu disse no início, as pessoas lidam com o dinheiro. Tá? E isso é muito profundo, que não é só na minha vida também. Eu vejo as pessoas dizendo que a educação financeira tornou ele mais calmo, que ele está voltando a praticar exercícios, que ele parou de ir no psicólogo, que ele está mais motivado, que ele resgatou o relacionamento, que ele ia sair do emprego, não vai sair mais porque ele percebeu que o problema não era o emprego. Então não é o Júlio foi impactado. Não, isso impacta as pessoas diariamente. Tá? Agora, do aluno, um projeto de educação financeira ele vai impactar o quê? Seus pais, seus irmãos, seus familiares. É claro que esse impacto ele é diferente para cada pessoa. As pessoas são diferentes, mas considerando que nós temos milhões de analfabetos financeiros espalhados pelo Brasil, uma boa contribuição será dada por essa educação financeira, certo? Mas não é só isso. Atingindo alunos, seus pais, seus irmãos, seus familiares, a contribuição já será enorme. Mas espera aí, quem que vai dar a aula? Não existe um educador, um professor, e na verdade nós sabemos que no ambiente educacional não é só o professor que é educador. Nós sabemos disso, toda a equipe da escola são educadores. Então essas pessoas serão envolvidas. Então vamos pegar aqui os professores. Os professores serão diretamente impactados porque eles serão ensinados a dar educação financeira. E uma coisa que eu prezo muito é a educação financeira, ela funciona quando você pratica na sua vida, senão não vai dar resultado. Por isso que eu disse no início da conversa, tem que ser algo sério, não brincadeirinha. Porque criou aí e tal, é mais uma disciplina, vamos colocar aqui na grade horária. Você não está entendendo. Certo? Então, os filhos e cônjuges desses professores serão impactados. Certo? E esses professores darão aula para outros professores da escola, para outros funcionários, para outras escolas que eles vão. Então veja o crescimento exponencial de pessoas atingidas pela educação financeira. E aí o projeto vai atingir coordenadores, vai atingir gestor, diretor, mantenedor. Eu já vou te dizer uma coisa, a gente que se recusa, fecha os... Não, para mim eu não preciso, eu não quero, não tem problema. Mas eu estou falando do poder, do potencial. Todos podem se beneficiar da educação financeira, basta aceitar que ela pode dar uma contribuição para melhorar a vida, em todos os sentidos, como diz aí o Billy Graham. E não podemos esquecer da comunidade, o entorno da escola. É perfeitamente viável e recomendável que a escola amplie o ensino desse tema para a família próxima, seja num projeto social, não social, projetos complementares, cursos complementares, cursos comerciais, pessoas com limitações financeiras e culturais. Poxa, eu mesmo estou pensando aqui, olha o quanto isso pode ser impactante. Tá, mas Júlio, que tipo de escola? Em qual escola? Para quem é agora, vamos falar instituição. Há um tipo específico de escola onde esse projeto pode dar certo? Sim. Por exemplo, numa escola pública ou numa escola particular. Simples assim. Entendeu? Nas duas instituições vai dar certo, desde que seja feito com seriedade. Ora, ele vai dar certo numa escola técnica, numa escola com cunho acadêmico,
essas escolas que preparam mais para o vestibular, uma escola confessional, uma escola católica, uma escola cristã, uma escola com outra religião que talvez haja por aí, deve ter escola de outras vinculadas a outras religiões. A educação financeira é ótima para escolas de ricos e de pobres, se é que você entende a minha posição aqui, que eu quero dizer, né? Não quero fazer nenhuma segregação, mas quero dizer, tem escolas de pessoas de alto poder aquisitivo e de baixo poder aquisitivo. Eu já dei aula de educação financeira nos dois níveis e é muito interessante como você muda a abordagem, mas é poderoso. A educação financeira é ótima para escolas em grandes capitais, em grandes centros urbanos. É ótima para escolas em pequenas cidades, pequenas aglomerações de pessoas, o espaço rural. E também é para onde? Que segmento? Infantil, fundamental, médio, superior, técnico, livre, estudo complementar, tudo. Então, resumindo, qualquer escola pode se beneficiar e pode beneficiar a comunidade se implantar a educação financeira. É isso que me deixa encantado com essa oportunidade que as escolas têm. Tá bom? Tá, mas será que dá resultado, Júlio? Porque às vezes existem disciplinas, que parece que não servem para muita coisa. Como eu disse, eu posso te dizer que dá. Volte e meia, você que foi aluno, como eu disse, para que serve isso, aquilo e tal. Mas essa matéria, ela é muito, muito importante. Porque a gente usa no dia a dia. Tá? E é claro que com a sua história, o seu contexto, você vai usar mais ou menos. O fato é, educação financeira é útil para todo mundo. Quer você se torne um médico, um motorista de ônibus, um astronauta, um engenheiro, um faxineiro, um youtuber, um líder religioso, certamente a educação financeira é um conhecimento importantíssimo. E mais do que isso, eu vejo os resultados que esse conhecimento causa na vida das pessoas. Então, as crianças e jovens que tiverem acesso a essa disciplina, certamente poderão desfrutar desses benefícios por muito tempo, que é outra questão. O resultado, ele é perene, ele é contínuo. Aí eu vou... Mas vamos lá, vamos tentar tangibilizar esse resultado. O primeiro resultado é saúde financeira. Se nós falamos no início que nós temos 65 milhões de pessoas negativadas, mais tantos milhões de pessoas endividadas, mais tantos milhões de pessoas que não têm reserva financeira. Então, quem tem educação financeira não vai estar nesse contexto, não vai estar doente financeiramente. Vai ter saúde financeira, não 100% da sociedade, porque tem algumas pessoas que vão ficar de recuperação, vamos dizer assim, outros serão reprovados, tem pessoas que rejeitam, assim como as pessoas rejeitam um monte de coisa. Tá? Tem gente que não vai gostar e tem gente que por questões religiosas vão condenar a educação financeira, tem pessoas que por arrogância vão achar que não precisam, tem pessoas por desconhecimento vão desprezar, certo? Então, não sei que não tem gente que não gosta de física, não gosta de português, não gosta de matemática, mas a maioria das pessoas que tiverem acesso, elas terão algum benefício. Então as pessoas saberão, por exemplo, o que é saúde financeira, porque existe muito enganador aí, iludindo as pessoas, dizendo que saúde financeira você tem que ficar milionário. Essas pessoas nunca mais vão precisar dizer assim, eu vivo para pagar contas, meu salário não dá para nada, meu salário é de miséria. Elas vão parar de repetir aquela frase, poxa, trabalho e não vejo a cor do dinheiro. Elas vão entender que é possível viver saudavelmente o presente sem esquecer do futuro. Elas vão aprender a usar a ferramenta educação financeira como instrumento para tornar o relacionamento saudável. Você percebe? Então o que você acha disso? Será que isso é bom para as pessoas? Ou deve ser algo exclusivo para uma pequena minoria? Porque hoje é uma pequena minoria que tem acesso. E até eu digo, outro resultado da educação financeira é a redução da pobreza. Porque ele é muito mais do que um instrumento de crescimento pessoal.
Uma vez que boa parte da população tem acesso a esse conhecimento, a pobreza tende a ser reduzida. Com o analfabetismo financeiro prevalece a máxima de que os ricos ficam mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Ora, se essas pessoas começam a ter a habilidade de lidar com dinheiro, essa habilidade começa a ser espalhada para a sociedade, essa distância entre ricos e pobres vai diminuir. Eu não sou aqui contra o rico, estou falando aqui de redução da pobreza, um equilíbrio maior. Tá? Muitas pessoas se distanciarão da pobreza, do excesso de limitação, porque elas saberão usar o dinheiro a seu favor. Isso é muito benéfico. Agora, um outro resultado é pessoas motivadas e produtivas. Volta e meia, há algum tempo saiu uma matéria na Veja, na Isto É, sobre a improdutividade do brasileiro. Nós sabemos que esse é um dos grandes problemas de produtividade. Os estudos mostram que trabalhadores de outros países são mais produtivos, 5, 6 vezes mais do que o brasileiro. Isso gera mais riqueza para aqueles países e mais progresso. E nós podemos ser uma nação muito mais próspera. E a produtividade e a criatividade estão relacionadas também com a educação financeira. Tá? Outros fatores influenciam, questões psicológicas, questões emocionais, questões intelectuais, questões relacionais, aspectos demográficos, aspectos culturais, mas a educação financeira dá uma ótima ajuda para a produtividade. Isso também é comprovado. E o descontrole financeiro, ele entra no rol daquilo que contribui para a baixa produtividade do trabalhador. Porque uma pessoa vai trabalhar endividada, credor ligando, a esposa preocupada com as contas a pagar, ele mesmo e tal. Ele não produz, ele não está concentrado. Existem estudos que mostram isso. Existe um estudo canadense que fala que o trabalhador lá norte-americano, ele perde 12% do seu dia de trabalho, das 8 horas média de trabalho, 12% ele desperdiça só com preocupação financeira. Isso é no Canadá, nos Estados Unidos, imagine aqui. Tá? Então, ter problemas financeiros afeta sim nossa motivação. Gera desânimo, gera desesperança e aí vai resultar negativamente no trabalho das pessoas. Tá bom? Em muitos projetos que eu desenvolvi em empresas, eu recebo depoimentos de profissionais que eles falam assim, puxa, eu estava desmotivado, estava improdutivo, não conseguia me concentrar, eu estava pensando em pedir as contas para pagar as dívidas. E quando conseguem uma boa orientação e aprendem a organizar a sua vida financeira, essas mesmas pessoas mudam rapidamente de pensamento e dizem que agora elas querem não só ficar na organização, mas querem dar o melhor de si, estão muito satisfeitas. Quantas pessoas já me disseram que após passarem por um processo de reeducação financeira, como eu disse, deixaram de ir ao psicólogo. Não estou falando que a educação financeira cura a depressão, mas ela ajuda demais, porque ajudou a minha vida. Porque o problema financeiro traz depressão. Se você tirou o problema financeiro, a tendência, existem outros fatores que causam depressão. Tá bom? Mas esse dia a moça falou assim, Júlio, eu voltei a fazer academia, um senhor de idade estava estressado, eu conversando com ele. Falou, Júlio, eu voltei a fazer minha caminhada, estou muito feliz. Tá bom? Então, eu digo, essa produtividade, ela não é só laboral, do trabalho. Você é produtivo mais como pai, como esposo, como esposa, como filho, como estudante, como cidadão, como membro de uma comunidade. Tá? Isso é muito legal. E aí tem um outro elemento também, que é o quê? As famílias vão estar mais estruturadas. A educação financeira, então, resolve o problema da humanidade? Não distorça as minhas palavras. Mas se de um lado nós sabemos que o problema financeiro afeta a família, se eu tirar da frente esse problema, a lógica é uma questão de lógica. Uma coisa leva a outra. Porque todos os resultados que eu já coloquei aqui para você, eles vão proporcionar às pessoas mais satisfação na sua vida. Então a pessoa está com saúde financeira, é mais ponderada nos seus atos, elas tendem a cometer muitos erros. Isso vai significar que as famílias se entenderão melhor,
então serão melhor estruturadas. Haverá menos discussões, menos discórdia entre filhos e pais, pais e filhos, menos divórcios, menos problemas sociais. Tá bom? Veja só. Acho que, sabe, e no fim nós teremos uma nação mais próspera. Olha aonde nós chegamos. Eu estou falando de uma questão muito prática, não estou falando aqui de um estudo filosófico, demográfico, da economia, da global. Não, nada disso. Questões pontuais na vida de cada um, de uma criança, pode levar a uma nação mais próspera. Porque essa criança ela vai levar a educação financeira para o resto da sua vida. Tá bom? E aqui, próspero é muito mais do que bens financeiros e materiais. É um país, como eu disse, com mais justiça social, menos corrupção, mais cidadania, mais sustentabilidade, mais produtividade, mais empresas saudáveis. É algo tremendo. Tá? Mas como fazer? Como criar? Porque aí acho que aí ganha, nós aqui, modéstia à parte, nós temos não só, por um lado, esse viés educacional, por outro lado, esse mergulho na educação, esse envolvimento tremendo, essa preocupação nos deu um conhecimento muito amplo nessa área. Porque o segredo é também o como fazer, não é chegar a implantar. Tá bom? Porque as escolas são diferentes, primeiro ponto. Então, o primeiro fator é respeitar essa individualidade dessa instituição de ensino. A gente disse anteriormente, a escola pública ou privada, de rico ou de pobre, religiosa ou não, está numa cidade mais rica, uma cidade menos rica. Tá? Agora, há elementos comuns que qualquer escola deve considerar para que esse projeto de educação financeira dê resultados. E é isso que tem que ser também contemplado. Por exemplo, o projeto da escola. O primeiro fator é que a implantação da educação financeira em uma instituição de ensino deve ser inserido no projeto político-pedagógico da instituição. Então é natural que algum gestor, algum coordenador e até um professor influente, ele patrocine e estimule a implantação da educação financeira. Mas isso não dá certo. Se isso acontecer, será bastante difícil dar resultado, porque daí é uma pessoa opinando. Agora, será menos árdua uma implantação se mais do que pessoas, a educação financeira for uma forte convicção do projeto pedagógico da escola, estiver incluído. E aqui eu não vou dar uma aula agora, mas como se encaixa de maneira ampla a educação financeira. E facilita o trabalho da escola também. A educação financeira deve ser vista como um conteúdo essencial para a formação de pessoas e cidadãs, e esse é o papel da escola, você concorda comigo? Deve ser vista como uma disciplina que interage com outras, contribuindo para um bom processo de aquisição de conhecimento. Aqui a gente começa a falar muito de educação. Falar de interdisciplinaridade, de pedagogia de projetos, um monte de coisa. Ok, tudo bem. Sabemos que o projeto político-pedagógico da escola, ele vem das pessoas. Sim. O que eu quero dizer é que, em primeiro lugar, a crença de que a educação financeira na escola ela deve partir das grandes lideranças e de maneira muito mais do que opinativa e de uma simpatia pela educação financeira. É algo que tem que ser refletido. Tá bom? E aí ele deve ser exposto para todos os envolvidos na realização do projeto para que comece a dar certo. Ora, esse é um elemento que vai validar a implantação, mas tem um outro também, que é um método. Então, o método é muito importante. Nas capacitações que nós temos aqui, de formação de consultor financeiro, de coach financeiro, a gente fala de metodologias, como abordar, porque existem diversos métodos. Assim como uma escola, ok? Pode ser montessoriana, pode ter uma linha construtivista, uma linha socio-interacionista, uma série de outras questões aí que você bem conhece. Em educação financeira nós temos várias vertentes, algumas falaciosas, algumas mentirosas, algumas propostas disfarçadas de educação financeira, que na verdade são mais voltadas a disseminar filosofias de enriquecimento. Tá? Há também a gente que acredita que a educação financeira é só guardar dinheiro e fazer cofrinho. Outros, não, é questão de consumo consciente.
daria tanta coisa para a gente falar aqui. Tudo isso faz parte, mas é uma pequena fração do que é educação financeira. Então, para um projeto de educação, ele tem que estar bem definido para que público, faixa etária, né? Todo mundo que está envolvido nessa questão. Mas aí você tem que continuar avançando, você tem que viabilizar pedagogicamente, administrativamente, institucionalmente. Tá bom? Então, ok, eu sei que ela é aplicável desde a educação infantil até a pós-graduação. Agora, o segmento, ele tem que ter questões específicas, a faixa etária. Então, tempo de curso, às vezes a escola não precisa aplicar para todo mundo, para todos os cursos, para todas as pessoas, né? Os mecanismos interdisciplinares, a prática, tudo isso, né? O formato, e aí vai, tá bom? Ora, mas temos que capacitar também, e tem que haver pessoas capacitadas, tá? Porque haverão, né, coordenadores do projeto, líderes do projeto, professores do projeto, trabalhadores paralelos ao projeto, é uma coisa muito legal que tem a ver com educação. Ele vai muito além de um conteúdo programático. Então, por tudo que dissemos agora, para que a educação financeira seja aceita por todos os atores da escola, e mais do que isso, atinja os resultados, deve-se preparar os profissionais para que desenvolvam as atividades, descubram os pontos de intersecção, criem modelos de avaliação. Então, a gente dá esse embasamento para que aconteça. Então veja que nós estamos falando de capacitação dos profissionais, e não capacitação dos professores. É mais do que isso. Toda a escola é capacitada. E ao mesmo tempo ela é beneficiária da educação financeira. E aí, é claro que nos níveis diferenciados, intensidades diferenciadas. Tá? Bom, mas você precisa de mais alguma coisa, que é o quê? Envolver a comunidade escolar. E aqui comunidade é todo mundo. O próprio professor é a comunidade, o diretor, o gestor, o aluno, o pai do aluno, o vizinho, o fornecedor, todo mundo. Então a ideia de um projeto de educação financeira deve conquistar a aprovação dos pais, a aceitação, docente, colaborador, comunidade. E aí não é só comunicar. Então tem muitas coisas podem ser feitas para criar esse envolvimento. Existe um monte de coisa para envolver. E cada público, como eu disse, em situações específicas e pontuais. Tá bom? Então veja o quanto é importante. Então estou falando aqui há 52 minutos. Poderia falar talvez um pouco mais, mas acho que está bem claro. E o que nós fazemos, o que nós criamos aqui na ICEF exatamente foi um projeto de implantação da educação financeira na escola, onde nós capacitamos, fazemos todo o processo completo. Que nós podemos entregar os nossos materiais, podemos a escola criar um projeto original, mas algo que seja realmente consistente e traga resultado. Do ponto de vista educacional e transformacional, para mim, eu não abro mão disso, eu digo aqui para os nossos alunos. A educação financeira tem que efetivamente transformar, porque eu sei que ela transforma como transformou minha vida e como transforma a vida de dezenas e dezenas de pessoas. Esse dia, quantas vezes eu recebo depoimentos depois de um ano e meio, 6 meses. Esse dia, pleno domingo, meio-dia, recebo uma mensagem. Olá, seu Júlio, o senhor lembra de mim e tal? Eu sou a fulana. O senhor esteve há 2 anos aqui na minha empresa, nós estávamos com um monte de problema tal, e eu estou ligando para agradecer que as suas orientações mudou a nossa vida, conseguimos eliminar as dívidas e agora estamos juntando dinheiro, mas estamos muito felizes, está tudo sob equilíbrio, eu gostei tanto que eu quero ensinar outras pessoas, porque eu sei que é muito importante. Então, quantas e quantas vezes, eu nem noto. Esse dia também recebi um e-mail de uma página inteira, a moça falando, nossa, você foi na minha empresa, você ajudou, e aí a primeira coisa que eu fiz, eu conversei com você, peguei mais orientação, apliquei e tal, e meu marido estava endividado, nós íamos nos casar, ia pegar a chave do imóvel, estava quase devolvendo, porque não conseguimos pagar. De repente tudo mudou, estou muito feliz, se eu soubesse eu já teria ido para a educação financeira, e estou escrevendo para agradecer. Então eu não fico pedindo depoimento para as pessoas. As pessoas mandam por gratidão, porque ela começa a sentir algo. Esse é um outro sentimento. A educação financeira
ela promove muitos sentimentos bons na nossa vida. Ela produz os hormônios. Eu me lembro quando eu estava com depressão, que eu comecei a ter educação financeira. Quando eu percebi que eu estaria no controle, que eu mudaria logo de cara, todos aqueles hormônios ruins que causam depressão, toda aquela carência que eu tinha, né, dos hormônios bons, eu percebia nitidamente como a depressão foi saindo, exatamente que tinha essa fabricação orgânica. Muito legal. Então, e aí te promove gratidão, te promove satisfação, te promove alegria. É algo assim espetacular a educação financeira. As pessoas têm a visão tão limitada da educação financeira. Falam, meu Deus, às vezes a pessoa quer se formar conosco aqui, daí é um profissional que já atua, pessoa do mundo financeiro, ele só está preocupado com fórmula, com certificação, com número, com planilha, com aplicativo. Cara, educação financeira é uma bomba atômica de coisas boas, muito poderosa. Às vezes as pessoas ficam com aquela visão muito, muito restrita da educação financeira. Certo? Então é isso, estou muito feliz de ter conversado sobre esse tema. Espero que mesmo que você não seja educação, você tenha chegado até aqui. E compartilhe. Eu acredito no poder da educação financeira para melhorar a nossa sociedade. Opina, dê a sua opinião. Eu sempre digo aqui no final, gostaria de ouvir a sua opinião. Esse dia a pessoa falou assim, eu sou formado por outra escola de educação financeira, mas gosto muito da sua filosofia, da postura da ICEF. Eu fiquei muito feliz. A pessoa ouviu no podcast e nós temos uma posição bem clara. Nós sabemos o que nós estamos fazendo. Nós não vamos enganar ninguém. Esse dia também estava vendo um rapaz falando que para você ter popularidade, você tem que ser sensacionalista. Eu poderia ser sensacionalista com a educação financeira, mas eu me recuso a ser, porque é uma questão de respeito com a sociedade, com as pessoas. Eu não posso colocar o meu interesse financeiro à disposição no mercado, tá? E prejudicar as outras pessoas, ou iludir, ou enganar, ou dar informação parcial que beneficie só um ou outro. Então não, nós temos um compromisso sério com a educação financeira e ficamos muito felizes com isso. Não esqueça de também compartilhar, se inscrever no canal no YouTube, lá tem muita coisa legal. Nas redes sociais, nós estamos em todas. Procura lá Júlio Santos Educação Financeira, Júlio Santos Consultoria Financeira, ECEF Educação Financeira. Temos os cursos, não só os cursos diretos para o público, o curso de Geração de Riqueza, que é o curso de Educação Financeira, o curso A Mentoria Harmonia Financeira para Casais. Temos uma mentoria sobre o uso do cartão de crédito muito legal, que é muito poderosa. E temos as formações profissionais. Não só a capacitação de consultor, coach, planejador financeiro, educador financeiro, mas agora também criamos a formação consultor financeiro empresarial. E hoje você tem a oportunidade de acessar esse conhecimento. Certo? Um grande abraço, até a próxima.